Boa noite, meus amigos, meus irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muitíssimo obrigado por vocês se inscreverem no canal do SEAC Ajudando a Caminhada. Obrigado, Beth, por você estar presente aqui na casa, né, para passar mais uma live. E hoje nós vamos falar, eu acredito que é um tema polêmico esse, né? Bullying nas escolas, olha só, eu acho, minha opinião, na visão, que é polêmico, né? Vamos fazer uma... Vou passar os recados, né? Nesse mês aqui, nesse mês não, no mês de agosto, dia 2, o nosso amigo Nestor vai fazer a palestra de aniversário. E a Bia, que é a nossa pianista aqui da casa, né? Ela vai cantar e tocar para a gente nessa data tão querida, né? Que é o aniversário, e todos estão convidados a assistir a palestra de aniversário. Gratidão e, por gentileza, Beth, amiga, é com você. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria muito grande estar aqui. Vamos elevando o pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Criador, Jesus, nosso grande mestre, irmão maior, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que possam estar aqui conosco nesses próximos instantes, nos inspirando para o aprendizado, né, da noite. Que assim seja. Esse tema é atualíssimo, né? E necessário. Bullying nas escolas. O que é bullying? É uma palavra de origem inglesa. Bully significa valentão. E o sufixo ing assim, denota alguma ação contínua. Então, bullying é um ato de agressão, de intimidação, de perseguição que se repete. E, por exemplo, um ato isolado de agressão, no caso de uma briga, não é considerado bullying. Bullying tem que ser alguma coisa assim contínua, repetitiva. E por que as pessoas, né, cometem esses atos, né, bárbaros, né? É porque o agredido é alguém que não é aceito, que não faz parte do grupo, e essas agressões podem ser verbais, físicas, psicológicas, por exemplo, humilhar, ridicularizar, intimidar, traumatizar a vítima. Então, o agressor coloca apelidos vexatórios baseados em alguma característica daquela pessoa que ele quer perseguir. Pode ser característica física, por exemplo, obesidade, alguma deficiência física, ou por conta da sexualidade, ou por conta da maneira até do perseguido ser. E os agressores podem atuar isoladamente ou em grupos. E também tem um grupo de espectadores. O grupo não interfere, né, em defesa do agredido, às vezes até incitam mais violência. Isso acontece muito nas escolas, entre crianças e adolescentes. Se acontece algo semelhante no ambiente de trabalho entre adultos, o bullying recebe o nome de assédio moral. Até a década de 1970, não se falava de bullying, mas ultimamente essa questão vem chamando muito a atenção dos especialistas da área, dos educadores. eh, os agressores, geralmente, quem são? São jovens que passam por problemas psicológicos, os agressores. Muitos deles sofrem agressões em casa e aí vão descontar em alguém que não consegue se defender. Isso, além das escolas, né, também pode acontecer nos condomínios, na vizinhança, nos grupos de esportes. Na escola é onde mais ocorre,
porque é na escola que os jovens passam a maior parte, né, do tempo, e é na escola que eles interagem com o maior número de pessoas. A escola reflete a nossa grande sociedade, reflete toda a sociedade, né? E a nossa sociedade, ela ainda tem uma característica agressiva, excludente, né? Exclui quem é diferente. E, além disso, a sociedade dita padrões e normas de beleza, de comportamento, né? A gente vê aí nas mídias. E esses grupos agressores, eles geralmente reafirmam esses padrões e normas. Então, são pessoas que têm popularidade, né, no meio onde atuam, por exemplo, são os machões, são os ídolos, são aqueles, entre aspas, considerados vencedores, vencedores no sentido de fama, de status, de força física. E o que acontece é que a sociedade, em geral, estabelece, né, uma regra que existe a normalidade. Então, que todo mundo tem que se enquadrar do que é considerado normal. E que tudo que foge a essa normalidade precisa ser excluído, combatido. Mas os psicólogos, os pensadores já discutiram essa questão. O que é considerado normal, o que é considerado anormal? Algo numa sociedade que é considerado normal, na outra é considerado anormal. Por exemplo, a poligamia, né? Ainda existem culturas em que a poligamia é aceita. Então, não existe essa coisa assim, né? Que todo mundo é normal. Isso daí é uma utopia. Então, as pessoas que não se enquadram nessa suposta normalidade são os excluídos da sociedade e são os mais vulneráveis a esses ataques em relação, né, ao bullying. E as consequências do bullying? Os danos causados pelo bullying, né, para a pessoa que recebe a agressão, podem ser profundos, podem levar à depressão, porque, olha, é uma perseguição contínua, repetida, podem levar à depressão, a distúrbios comportamentais e até a casos de suicídio. Já houve notícias né, sobre isso. Então, os primeiros sintomas que surgem quando a pessoa começa a ser perseguida é um isolamento social, né? Já que ela não pertence àquele grupo, ela se isola. E também, né, por conta da depressão, da diminuição da autoestima, há uma queda no rendimento escolar, né? As notas escolares caem, e aí surge também um transtorno de ansiedade. Se essa ansiedade se intensifica, pode até surgir a síndrome do pânico, que é um excesso de ansiedade, e outros distúrbios psíquicos também podem ocorrer. E quando esses distúrbios não são tratados, né, eles podem levar ao suicídio. Se os traumas do bullying não forem tratados, eles ficam lá no inconsciente e podem se manifestar várias vezes na vida adulta. Está lá no inconsciente, às vezes a pessoa nem lembra, né? Aquilo não vem à tona, não está na sua consciência, mas essa pessoa, por conta, né, de todos esses traumas, ela tem dificuldade nas relações sociais, às vezes tem dificuldade de progredir na profissão, ou desenvolve vícios em drogas, em álcool, são decorrentes de traumas, né, cuja causa poderia ser o bullying. E como que a gente pode identificar uma pessoa que está sofrendo bullying?
Então, um aluno na escola, filho, sobrinho, neto. Bom, às vezes, essa pessoa que está sendo perseguida não fala nada para ninguém, porque ela se sente envergonhada, ela se sente fraca, e também ela tem medo da retaliação dos agressores, né? De continuar a ser perseguida até de uma forma mais cruel. E as pessoas que sofrem bullying geralmente são diferentes da grande maioria, que é considerada aquela normalidade, que, na verdade, né, é algo doentio achar que precisamos nos enquadrar na normalidade. Mas essas pessoas que sofrem bullying, elas têm características diferentes, né, do padrão. Então, pode ser um excesso de peso, pode ser que seja uma pessoa magra demais, baixa demais, alta demais, ou ela pode ter condições socioeconômicas inferiores, aí ela se torna vítima, né, desses valentões. No psicológico, no comportamento, né, também ela pode ser diferente. Pode ser uma pessoa homossexual, transexual, pode ser uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, pode ser, ou então o contrário, as pessoas muito estudiosas também são excluídas, os nerds, né? E por isso que os pais, os professores, os funcionários da escola precisam prestar muita atenção nos jovens, nas crianças, se eles estão apresentando uma baixa autoestima, se eles não estão querendo ir para a escola, se começam a apresentar dificuldade de aprendizagem, antes não tinha, agora, né, começa a ter dificuldade de aprender, ou se ela apresenta comportamentos autodepreciativos, né, de autodesvalorização, ou autodestrutivos até, né, de automutilação. Então, é muito, muito importante investigar o que está se passando, né, com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente. E aí, o que fazer? Se, né, se identificou que está ocorrendo bullying, conscientizar esses agressores, né? Avisar os pais, a direção da escola, os professores, e auxiliar as vítimas, né, esses perseguidos, dar-lhes um apoio emocional, às vezes até precisam de tratamentos psicológicos. E assim, no geral, né, como resolver esse problema do bullying no contexto do todo? Bom, todos os psicólogos, psiquiatras, a doutrina espírita, ensinam que a violência não se combate com mais violência. Às vezes, é até necessário punir esses agressores para contê-los. Então, por exemplo, dar uma suspensão por alguns dias da escola, mas não basta ficar, né, nessa punição. Isso em último caso, né? Mas é preciso investigar. Por que esse aluno é agressivo? Por que ele está perseguindo? Porque geralmente ele também está sofrendo. Então é necessário compreendê-lo, buscar o diálogo, assim, levar para o lado da educação e do tratamento psicológico. E também, não só conscientizar o agressor, mas conscientizar aqueles grupos que ficam assistindo e que não fazem nada, ou até que batem palma, porque, no fundo, eles também contribuem com o bullying, eles estão mantendo essa agressividade funcionando. E campanhas de conscientização, né, nas escolas, para os pais, para os professores e para todos os alunos. O Emmanuel, no livro Atenção, psicografado pelo Chico Xavier, ele fala sobre a punição, né? Então, como lidar com os agressores?
Os estudiosos da mente dizem que a punição a violência não se combate com mais violência. E aqui Emmanuel, Espírito Emmanuel, no livro Atenção, ele escreve: a aspereza não vai garantir a tranquilidade. Não é espancando uma ferida que nós vamos curar essa ferida. O remédio é o amor. O amor é que vai auxiliar aquele agressor a reajustar a harmonia da sua alma que está doente. Emmanuel escreve: um medicamento, no caso de a gente estar doente, né, age dose a dose. O amor opera gesto a gesto. É aquela frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é preciso ter muita paciência, perseverança, compreensão para lidar com esse assunto. Existe até uma lei sobre o bullying escolar, de tão grave que é essa situação. Foi sancionada aqui no Brasil, no dia 6 de novembro de 2016, pela presidente Dilma Rousseff, a Lei 13.185, que institui um programa de combate à intimidação sistemática, ou seja, ao bullying. Essa lei tem 8 artigos, e é uma luta contra o bullying escolar, né? Para que se transforme numa política pública de educação. E essa lei implementa uma série de ações para erradicar o bullying por meio de campanhas publicitárias, por meio da capacitação dos profissionais da educação, para eles saberem lidar com esses casos de bullying, por meio de um diálogo mais estreito entre a escola e a família. O artigo 2 escreve o que caracteriza o bullying: ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, ou seja, repetitivos, né? E apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, né? Então, identifica a vítima e põe lá a imagem dela grafitada, ou um nome, né? Expressões preconceituosas, ô gordinho, ô baixinho, ô seu nerd, e o isolamento social consciente e premeditado, né? E no caso também as pilhérias, as gozações. Tem até o cyberbullying, é uma intimidação sistemática, ou seja, frequente, que acontece nas redes mundiais de computadores, que depreciam, que incitam à violência. Às vezes o agressor pega a foto, né? Ó, como sofri com isso? Pega uma foto da pessoa que ele quer perseguir e altera, sabe? Faz lá um Photoshop e para denegrir, para ridicularizar. E às vezes pega os dados da pessoa, da vítima, com o intuito de criar um constrangimento, né, nos grupos sociais. E o artigo 3 fala do comportamentos que são características, que são caracterizados como bullying, né? O que né, assim, caracteriza o bullying no comportamento. Então, tem o comportamento verbal: insultar, xingar, apelidar pejorativamente. Tem também o comportamento moral, que é difamar, caluniar, disseminar rumores, fofocas, né? Tem também o comportamento sexual, assediar a sua vítima sexualmente, induzir, né? Ou abusar. E o comportamento social, então, ignorar, isolar, excluir, né?
não deixar fazer parte do grupo. E o comportamento também que tem essa característica psicológica de perseguir, de amedrontar, de aterrorizar, de intimidar, de dominar, manipular, chantagear, ou seja, infernizar a vida do outro. E também tem os constrangimentos físicos, né? Socar, chutar, bater, né? A gente vê isso até em filmes. E também existe o comportamento material, assim, que é furtar alguma coisa da vítima, furtar, roubar ou destruir os seus pertences. A gente vê alguns filmes mostrando essa, esse tipo de comportamento. E o aspecto virtual, que é depreciar, enviar mensagens intrusivas, né, de intimidação, né, nas redes, enviar ou adulterar as fotos, os dados da pessoa para que ela sofra, né, o intuito assim de criar um meio de constrangimento psicológico e social. E o artigo 4 dessa lei fala dos objetivos desse programa, que é prevenir e combater a prática da intimidação sistemática, que é o bullying, em toda a sociedade. Capacitar os docentes, os professores e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, né, em grupo, de prevenção, de orientação, e busca de solução do problema. Implementar e disseminar campanhas educativas de conscientização, de informação, é o que a gente está fazendo aqui, né? Graças a esse tema que tão inteligentemente foi escolhido pelo Rodrigo, né? E também, outro objetivo é instituir práticas de conduta e orientação para os pais, para os familiares, para os responsáveis, né, dessas crianças, jovens, tanto das vítimas como dos agressores, dar assistência psicológica, social e, às vezes, até é necessário a assistência jurídica, tanto às vítimas como aos agressores, e integrar os meios de comunicação, né, de massa, então, a grande mídia, com as escolas e a sociedade, como forma, assim, de identificação e conscientização do problema, e forma de preveni-lo e combatê-lo. Outro objetivo é promover a cidadania, né? Todo mundo tem direito a ser feliz, né? Todo mundo tem direito a buscar os seus próprios interesses, é, buscar preencher suas necessidades. Então, é promover a cidadania, a capacidade empática, né? Colocar-se no lugar do outro com simpatia, com compreensão, né? Então, desenvolver essa capacidade empática e o respeito, né, a todos, para promover uma cultura de paz, de tolerância mútua, evitar, tanto quanto possível, como a gente já falou aqui, né, que é a orientação dos estudiosos da área, a punição dos agressores. Em vez de punir, usar, assim, recursos alternativos para que eles se responsabilizem pelo mal que fizeram e mudem esse seu comportamento hostil. Então, é promover medidas de conscientização, de prevenção e combate a todos os tipos de violência, né, aqui principalmente falando do bullying, ou seja, do constrangimento físico e psicológico que é cometido pelos alunos, né? Então, conscientizar os alunos, os professores e outros profissionais, integrantes da escola e da comunidade escolar, né? E, como a gente viu, as vítimas de bullying, eles são excluídos, né?
por serem diferentes daqueles que se consideram os normais, entre aspas, os donos do pedaço, que são os valentões, e também eles são vítimas daqueles que estão assistindo e não fazem nada, ou então até colaborando com as agressões. Mas o que nos ensina a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 13. Olha o que diz Jesus. Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos e cegos. Jesus incluía todo mundo, né? Os fariseus que eram mal vistos, o, os obsediados, os aleijados, as prostitutas, os cobradores de impostos, que também eram odiados pelos judeus. Jesus incluía todo mundo. E no nosso dia a dia, nós fazemos muitos julgamentos. Ainda hoje a gente exclui as pessoas, né, do nosso meio, do nosso grupo. É preciso, segundo os ensinamentos do mestre amado, né, Jesus de Nazaré, precisamos desenvolver um novo olhar para que possamos aceitar a todos, com amor, com compreensão, como Jesus, que tinha um carinho especial pelos excluídos. Jesus os amava com a dignidade que eles mereciam, porque todos, né, somos filhos de Deus. Todos temos direitos de sermos únicos, de sermos singulares, né? De sermos diferentes. Não é por isso que vamos ser excluídos. Aos olhos de Deus, ninguém é melhor ou pior. O Andrei Moreira, é um escritor espírita, ele escreveu aqui nesse livro, dá para ver, né? Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Aí ele escreve, quando esse texto evangélico, né, Jesus dizendo, convida os pobres, os coxos, os estrupiados, quando o texto evangélico, esse texto, nos recomenda convidar pobres, mutilados, coxos e cegos, está nos estimulando a incluir todos aqueles que não são considerados socialmente, aqueles que não são considerados normais. Mas a gente viu, né? Normalidade não existe, cada um é único, cada um é diferente um do outro. Então, esse ensinamento de Jesus está nos convidando a incluir todos, inclusive aqueles que são diferentes de nós, que aos olhos dos outros não são considerados socialmente. Por quê? Porque, diz o Andrei Moreira, não lhes promove o status social e a vaidade deles, né? Então, por exemplo, o valentão, que pratica o bullying na escola, ele faz isso porque ele quer ser admirado, porque, né, ele se acha o máximo, ele se acha no direito de pisar no outro porque se sente maior do que o outro. Então, é essa questão, né, que nós precisamos nos atentar. Será que nós excluímos alguém só porque é diferente de nós? O amor que Jesus nos ensina pede um lugar no nosso coração para tudo e para todos. Então, pensemos nisso, né? Todos somos irmãos, todos somos os filhos do mesmo Pai, todos temos o direito de sermos únicos e singulares. Todos somos diferentes uns dos outros. Não existe essa história de normalidade. A própria psicologia já vem nos ensinar que, né, enquadrar dentro da normalidade leva a toda essa violência. Então, amigos queridos, façamos uma vibração
Mandemos muito amor a todos aqueles que sofrem perseguições, sofrem o bullying nas escolas ou nas empresas, ou na sua vizinhança, nos seus grupos de esporte, no seu condomínio, que as sociedades responsáveis possam ter olhos de ver e solucionar essa questão tão problemática e que traz consequências tão graves que se arrastarão, se não forem cuidadas, para o resto da vida. Então, vibremos muito amor por eles, por essas vítimas e pelos seus familiares, mas vibremos também pelos perseguidores, porque eles estão plantando, vão colher, eles estão na fase da ignorância, do egoísmo, do orgulho, da prepotência, estão desviados do caminho do bem. Vibremos por todos que aqui estamos, nossos lares, nossos familiares, pelo SEAC, por seus trabalhadores. Vibremos pelo mundo todo e pedimos a Deus e a Jesus que nos abençoe, nos proteja a cada dia de nossas existências, que possamos abrir o nosso coração para aqueles que precisam de nós, que possamos olhar a todos com bastante compreensão, com bastante empatia. Ajuda-nos, Senhor, a sensibilizar o nosso coração e a acolher a todos, todos que passarem pelo nosso caminho, que possamos, de uma forma ou de outra, fazer a diferença na vida dessas pessoas, nem que seja por um simples sorriso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Agradeço muito a atenção de todos, amigos queridos, uma boa noite.